E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula de produção textual comigo, professor Babs. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Eu espero que vocês estejam bem e principalmente vocês e todos à sua volta com muita saúde. Vamos lá, galerinha, a aula de hoje falar sobre artigo de opinião comigo, professor Babington Oliveira. Vamos nessa? Tamo junto? Valeu, vamos lá. O artigo de opinião, galera, é um dos gêneros mais comuns do cotidiano. Arrumar a cadeira aqui é bom que apoia o braço, a vida e velho, do cotidiano das cidades. Publicando normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista. Ou seja, galera, vamos entender que o ponto de vista do autor é considerado e é defendido. Então, um texto opinativo, ok, galerinha? Sobre algum assunto relevante para a sociedade. Não, saber se aquele vizinho namora aquela menina da outra esquina não é um assunto relevante, embora você ache. Ok, galera? Tô brincando, tô brincando. Pessoal, assunto relevante para a sociedade são coisas que, ao serem modificadas, vão fazer diferença para toda a sociedade, ok? Vamos lá. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. O Enem também. Ah, viu? Rimou. Vamos lá, galerinha. Características. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, o que você tem que entender, galera? Porque sim, não é argumento. Porque eu gosto, não é argumento. Porque eu acho legal, não é argumento. Tá ok? A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão. Galera, tá fazendo um texto de concurso, a norma é padrão. Tá legal? Da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. Mas o que você quer dizer com isso? Eu te explico, pequeno gafanhoto, que o texto que é escrito aqui no Rio tem que ser entendido em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Pará, em tudo quanto é canto, em Brasília, ok? Então não adianta você botar um texto cheio de elementos textuais regionais. Por quê? Porque é um texto que precisa ser compreendido por todos. Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Sabe como é que eu vou saber o que acontece nos dias e semanas anteriores? Meu filho, vai ver um jornal nacional, vai ver um JTV, passa na banca de jornal, lê a manchete e se informa. Informação conta ponto. Vamos lá, dando seguimento. Costuma ser os termos do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Galera, o teu texto ele tem que fazer com que várias pessoas pensem sobre ele, para que possa haver um debate, para que o problema venha a ser resolvido, ok? Estrutura. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Eu disse 3. De introdução com tese. Os parágrafos de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado a essa função, pois nesse tipo de produção textual, o número de linhas é restrito, ou seja, você tem uma quantidade de linhas, até 30 linhas, até 25 linhas, enfim.
A presença das duas partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião é a apresentação do tema. Você tem que apresentar o tema e mostrar qual é a sua tese, ok, galerinha? Então vamos lá, galera. Vamos dando seguimento aqui. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Como assim, Bárbara? Se eu acho que a política tem que ser renovada, eu tenho que explicar por que a política tem que ser renovada. Se eu acho, por exemplo, que que a educação tem que ser modificada, eu tenho que explicar o porquê que a educação tem que ser modificada. Isso aí se chama argumento. Ok? Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista, ou seja, você que vai estar escrevendo, busca para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Vamos lá, galera. Conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese, professor de português, do desenvolvimento do texto e em seguida reiterar, ou seja, confirmar a tese, agora comprovada pelos seus argumentos. É perceptível, portanto, que a conclusão do artigo de opinião dos autores, sejam eles quais forem, repete resumidamente a linha argumentativa desenvolvida no texto. Em seguida, a tese é reiterada. Agora, galera, a gente vai citar aqui como começar um artigo de opinião. Aqueles macetezinhos básicos. Presta atenção, pequeno gafanhoto. Como começar um artigo de opinião? A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento e um projeto de texto. Planejando e projetando antes de escrever. É muito provável que a composição resulte-se clara, coerente e bem fundamentada, ou seja, tenha base. Veja no próximo tópico, um passo a passo de como escrever um artigo de opinião. Planejamento e projeto de texto. O primeiro passo da composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas no texto. Nessa parte, é necessário que o autor do artigo defina tema, sobre o que eu vou escrever, tese, o que eu vou escrever sobre aquele tema, fundamento de argumentação, como eu vou defender a minha tese, organização lógica do texto. Aqui define-se que deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender seu ponto de vista. Galera, olha só. Se eu digo que banana previne cãibra, eu tenho que explicar por que a banana previne cãibra. Como que a banana previne cãibra? Essa é a linha, a organização lógica do texto que você tem que seguir. Tu não pode começar falando de banana e terminar falando de macarrão. Macarrão com banana, será que fica legal? Não sei. Não me lembro de comer banana com macarrão. Ah, esquece. Vamos dar seguimento. Rascunho. Isso é importante, galera. Presta atenção, pequeno gafanhoto. Uma vez que o projeto de lei já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa. Ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e de conclusão. É muito importante que o rascunho seja um produto do projeto do texto e não se desvie da trajetória discursiva planejada. Galera, olha só, isso é uma coisa muito importante. Você projetou o seu texto. Legal, fez a base do texto. Vai fazer o seu rascunho. O seu rascunho não pode fugir da base do texto. Você não pode dizer no rascunho que você vai falar sobre A e falar sobre B. E o seu texto vai ser baseado no rascunho. Ok, galerinha? Dando seguimento para encerrar.
revisão. Por fim, após o texto estar praticamente pronto, resta revisar as questões de ordem gramatical, como ortografia, acentuação ou pontuação. Assim como no rascunho, não é aconselhável que o autor mude informações previamente projetadas e desenvolvidas nas partes anteriores. Galera, olha só. Quando eu falei para vocês, o texto tem que ser a base do rascunho. Se você, ou melhor, o rascunho é a base do texto, perdão. Se você começar a alterar, fica difícil. Você não vai ter um texto com uma linha bem definida. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Espero que tenha dado tudo certo, que você tenha se dado muito bem com essa aula. Galera, espero que todos estejam bem. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Que Ele nos proteja e nos guarde. E lembre sempre, vocês se cuidam por mim. Eu me cuido por vocês. E logo, logo, a gente está dentro da sala de aula, sem essa praga desse vírus para incomodar. Valeu, galera? Tamo junto. Fique na boa e até mais. Falou, valeu e fui!